Gênesis 25, quem encontrou, diga amém. Quem está vivo, diga aleluia. Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Gênesis, livro do princípio de todas as coisas. Tem muita gente que conhece como Gênesis, mas é Gênesis, o livro do princípio, do início, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 24, uma passagem muito conhecida, querido, que Deus vai falar conosco. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como veste peluda, por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado com uma mão no calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era da idade de 60 anos e era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio a Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Tu és poderoso, maravilhoso, tremendo. Como é bom, Pai, estar na Tua casa, na Tua presença. Como é bom, Pai, poder ouvir a Tua voz, dar os nossos louvores, a nossa oferta, os nossos testemunhos, a nossa adoração ao Senhor. Nesse momento, Deus, apesar de nós pedimos a Tua graça, ó Deus, para compartilharmos a Tua palavra. Queremos ser ministrados pelo Senhor. Ó Deus, vamos sair daqui, mas uma semana está se iniciando. Temos tantas situações a enfrentarem na nossa casa, no lar, no relacionamento, no trabalho, nas finanças, nos negócios, no nosso ministério. Ó Deus, tantas áreas da nossa vida, num tempo de uma vida tão dinâmica, tão corrida, tão atarefada, tão tomada de compromisso e obrigações. Mas este momento, Senhor, um momento breve e curto, é o momento da Tua palavra, e que nós venhamos ter respeito pela Tua palavra, que nós venhamos reverenciar a Tua palavra. Não é religião, Senhor, não é placa de igreja, ó Deus, é a Tua palavra, que é viva, que é verdadeira e que é eficaz, que é alimento para nós. A Tua palavra é resposta para nós, a Tua palavra é uma direção para a nossa vida. Por isso nós queremos nos colocar agora, Senhor, na liberdade do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa passagem aqui bem conhecida é o nascimento de Esaú e de Jacó, os dois filhos de Isaac. A Bíblia diz que quando é gerado, nasce gêmeos. A Bíblia diz que quando sai o primeiro era o primogênito, aquele que rompia a madre. E o primogênito, ele tinha muitas bênçãos especiais da parte do pai. Tudo aquilo que o pai tinha de herança natural e espiritual iria para o filho primogênito, para o primeiro filho, para o filho homem macho mais velho que nascesse, aquele que realmente viesse a romper. Não que o segundo filho seria esquecido, desvalorizado ou deserdado. O segundo filho, seja na condição de gêmeos ou numa outra gravidez, num outro nascimento, também seria abençoado. Mas a herança espiritual e principal do pai viria para o filho primogênito.
E Esaú rompeu. E Esaú nasceu primeiro. Queridos, presta atenção na palavra, porque você veio aqui para ouvir o que Deus tem para falar com você. Amém, querido? Deus tem uma direção para a tua vida. Não se disperse com nada, porque é isso que o diabo quer fazer. Você vir na igreja e está preocupado. Na hora do louvor você está preocupado com quem vai pregar. Na hora da palavra você está preocupado com onde parou o carro. Na hora cada hora preocupado com aquilo que não se deve preocupar. Então, querido, volta o teu coração para aquilo que Deus tem para falar com você, apesar de mim. Amém? E nós vemos aqui que Esaú nasceu primeiro. Ele rompe, tem o direito da primogenitura. Mas a Bíblia diz que Jacó nasce depois, e já nasce grudado no calcanhar dele, na canela dele, segurando. E os dois vivem a sua vida. A Bíblia diz que Isaac ama Esaú, porque era caçador, e Isaac amava a caça. A mãe amava Jacó, que era simples e vivia em tendas na sua casa. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 25: e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre. Amém? Então nasceram gêmeos. Ninguém, querido, tem prioridades na vida. A vida não é simples para ninguém. Olha a vida de Esaú, poderia ter nascido sozinho, ter tido uma gestação só. Nasceu gêmeos. Ele teve a graça de Deus de romper a madre. Mas a Bíblia diz que o irmão dele, Jacó, já nasceu grudado no calcanhar dele. Ele não teve prioridades. E muitas vezes nós achamos que nós temos que ter prioridades na vida. Nós temos que ter facilidades no decorrer da nossa vida. E não é assim. Nós vimos que a vida de Esaú não foi fácil. Ele já nasceu em guerra. Ele já nasceu com o irmão grudado no calcanhar dele. Ali ele já entendia: olha, a coisa não vai ser fácil para você. Não bobeia não, que eu estou na tua cola. Jacó deixou bem claro para Esaú no nascimento, no primeiro fôlego de vida, que se ele bobeasse, Jacó queria aquele lugar dele. Bem, querido, aprenda a valorizar o que Deus tem te dado. Aprenda a valorizar aquilo que Deus tem colocado na tua vida. Aprenda a valorizar as oportunidades que Deus tem dado a você. Porque talvez aquilo que você tem pensado em desprezar, ou tem desprezado até no teu coração, e não tem valorizado, tem pessoas loucas para ter a oportunidade que você está tendo. Na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas finanças, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. No trabalho, que muitas vezes você tem amaldiçoado o seu trabalho com a sua própria boca. O seu salário, tem pessoas pedindo a Deus para ter um lugar daquele. Então, querido, valorize o que você tem. Aprenda a valorizar o que Deus tem te dado. Você pode ter certeza que se o que você tem, o que Deus tem te dado, se não é tudo que você quer, mas eu tenho certeza que Deus tem te dado tudo que você precisa, e não tem deixado faltar nada para você. Amém? Porque, como eu disse, ninguém tem prioridade na vida. A vida, ninguém é melhor do que ninguém. A vida não é fácil para ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições. A vida, ela é concorrida. Nós vemos aqui, querido, tem muitas pessoas que ela quer viver uma vida como se ela fosse unanimidade. Se ela fala, e a água para, o mundo para ouvi-la. A vida não é assim. Ninguém é melhor do que ninguém. O sol que veio para você, veio para o outro também. A chuva que veio para você, veio para o outro também. Porém, nós devemos nos posicionar de uma forma correta diante de Deus, e aproveitar as oportunidades. A vida é concorrida. Nós vemos aqui concorrência no ventre, corrida no ventre. Isso é tão verdade, querido, que os gêmeos, eles se separam. Um espermatozoide passa, e após a passagem, que se separa e se transforma em gêmeos. E nós vemos aqui a concorrência no ventre. A Bíblia diz: aquele que passou, e no caso foi você, já começou uma corrida com mais 2 milhões. A vida já começou na corrida. Porém você venceu, porque você nasceu. E é assim desde o ventre, desde o nascimento. Nós vemos aqui Esaú rompendo a madre, e Jacó grudado no calcanhar dele, em guerra, em batalha, tentando tomar o lugar um do outro. Batalha no ventre. A Bíblia diz que havia guerra no ventre, e o Senhor fala que 2 nações estavam sendo geradas ali, e que já estavam em guerra no ventre.
Então nós temos que, querido, aprender a valorizar o que Deus tem nos dado, aprender a valorizar as oportunidades que nós temos na vida, porque nós não podemos depois querer responsabilizar as pessoas dos nossos insucessos. Nós não podemos querer responsabilizar as pessoas daquilo que não está dando certo na nossa vida. Nós não podemos querer empurrar responsabilidade para outras pessoas daquilo que nós não temos sido responsáveis o suficiente para cuidar, valorizar, dar o devido valor. Olha o versículo 25. E saiu primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamou seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão agarrado com a sua mão no calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou. Querido, saiu o primeiro, logo saiu o segundo, agarrado no calcanhar. O que mostra aí que nós estamos constantemente em guerra, nós estamos constantemente em batalha, nós estamos constantemente numa disputa, numa corrida, em busca de um alvo, de um propósito, de um objetivo. E você não está sozinho nessa corrida, tem pessoas que, se você bobear, vai passar por cima de você. Então nós temos aqui uma guerra constante, e a Bíblia nos ensina que a nossa guerra não é carnal, mas é uma guerra espiritual. Efésios 6:12, a Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é uma luta espiritual, querido. E você precisa ter esse discernimento, porque talvez, mulher, você está pegando a espada, a panela, o prato, querendo tirar a vida do teu esposo. O teu problema não é com ele, talvez o teu problema é o que está por trás. Você está querendo pegar a esposa, enforcar, esfolar ela, o problema não é com ela, talvez o problema é o que está por trás, é a situação que está por trás, e não é carnal, é espiritual. E assim todas as áreas da nossa vida. Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa guerra é uma guerra espiritual. Vira para o seu irmão e fala para ele: a sua guerra é uma guerra espiritual, não é uma guerra carnal. Amém, querido? Então, se a tua guerra é espiritual, você não vai vencer essa guerra lutando com armas carnais, mas sim com armas espirituais, que é uma vida de jejum, uma vida de oração, de consagração, de renunciar à carne. A Bíblia diz que dentro de nós há uma guerra constante, o espírito lutando contra a carne lutando contra o espírito. Quem vai vencer essa guerra? Quem você mais alimentar. Se você alimenta numa proporção maior a sua carne, coisas carnais e materiais, a sua carne vai ser muito mais forte, o espírito não vai ter força dentro de você. Agora, se você ora, se você jejua, se você lê a palavra, se você está em constante comunhão com o corpo de Cristo, você vai se fortalecer espiritualmente, você vai vencer a guerra. Amém, querido? Então nós estamos em luta constante. Nós vemos aqui, já houve uma luta já desde o ventre. O que vai acontecer na tua vida aqui é reflexo da guerra espiritual que é travada todos os dias, a favor e contra a nossa vida. Aqui é reflexo. O seu irmão fala: o que você vive aqui é um reflexo. Por isso, querido, nós não podemos brincar de ser cristãos. Temos que levar o nosso chamado, a nossa vida com Deus a sério. Não podemos viver com um pé em cada barco, um pé na presença de Deus e um pé no mundo. Não podemos viver assim, temos que tomar uma posição, porque o inimigo, ele não brinca. João 10:10, a palavra diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele, ele não brinca na sua tarefa. E você muitas vezes tem brincado de ser cristão. 1 Pedro 5:8, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. 1 Coríntios 10:12, a palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então vigia, querido, vigie. A guerra é constante. Olha o versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples e habitava em tendas. Olha o versículo 28. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó.
Houve um conflito entre os filhos, desde o nascimento. Mas o pai e a mãe, por falta de sabedoria, alimentou esse conflito. Porque já começa com os pais. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Já houve um conflito dentro de casa, de amor, de afeto, de prioridades. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não fica de pé. A casa dividida, ela não subsiste. Se existir um lar onde cada um está puxando para um lado, para os seus próprios interesses, logo, logo vai cair. Querido, Deus ordena a bênção quando há unidade. A tua casa tem que estar debaixo do mesmo propósito. Você, o seu marido, os seus filhos, os pais, têm que sonhar os mesmos sonhos, ter os mesmos objetivos, puxar todo mundo para o mesmo lado, estar debaixo do mesmo propósito, porque aí Deus vai ordenar a bênção e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Havia uma casa dividida. Os pais tinham suas preferências. Querido, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser conciliador, tem que ser agente de paz, não semear contenda. Houve uma situação muito complicada entre aqueles dois irmãos, mas os pais, na falta de sabedoria, alimentavam isso. Por que a Bíblia narra que o pai amava Esaú, que a mãe amava Jacó? Porque era algo explícito. A Bíblia não narraria isso se fosse algo simples, se fosse algo somente do coração deles, que não fosse exposto. Mas se Deus tem o zelo de trazer essa colocação na palavra, porque isso era algo extremamente conflitante entre eles, essa preferência. Os próprios pais semeavam uma disputa, os próprios pais semeavam uma contenda, os próprios pais semeavam uma guerra com as suas preferências. Por isso, querido, nós temos que ser agente de paz. Nós não podemos semear contenda. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. O que cabe a nós é que haja paz. Está vendo o fogo pegar, querido? Não joga gasolina não. Apaga o fogo. Ministre paz, seja um agente de paz. Porque um dia você vai dar conta das situações que você criou contenda, e colherá as consequências das contendas criadas. O irmão está chateado com o outro irmão porque não deu a mão para ele. Mas se você é um contendeiro, o que você vai fazer? Diga, não, esse povo é assim mesmo, não deu a mão para mim também. Agora, se você é um agente de paz, você vai falar, irmão, talvez o irmão não te viu. Eu estou aqui para te dar a mão. Vou dar só a mão não, vou dar um abraço também. Tem muitos semeadores de contenda. Um lar foi destruído, uma família foi desunida por causa de contenda. Fica de lugar em lugar falando, comentando. Vigia o teu coração, vigia os teus lábios. Não semeie contenda. Seja um agente de paz. Não tenha preferência na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros em amor. Eu sei que tem pessoas que você não precisa fazer força para amar, porque ela já é amável de natureza. E tem pessoas que você tem que carregar quase um caminhão de peso para poder amar. Não importa se é na facilidade ou se é no fardo, mas que suporte em amor. Ninguém é melhor do que ninguém. E a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então não semeie contenda não, querido. Seja um agente de paz. Que as conversas, que as contendas, que as fofocas cheguem em você e pare. Porque a partir de você é paz. A partir de você é uma conversa correta. A partir de você é uma conversa íntegra. A partir de você, paz vai reinar na situação. Seja o conciliador, querido. Seja o conciliador, seja o agente de paz. Porque esse é o papel de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Mata o mal aonde ele está começando. Está todo mundo falando, chegou em você, tem que ser diferente. Se existe um homem de Deus aí, se existe uma mulher de Deus, chegou em você, tem que ser diferente. Primeiro teu irmão fala para ele, a partir de hoje e todos sempre, fala para ele, eu sou um profeta e você é um agente de paz. Amém, querido? Profetiza isso na vida dele. Fala para ele, show contenda.
Amém? Fala para ele, você é um ministro de paz. Querido, sabe um dos maiores instrumentos do diabo? É aquela colocação assim: não, só fiz um comentário. Destruindo uma casa, uma família, um lar, um negócio, amizades, relacionamento com comentário. Não semeie contenda, seja um agente de paz. Sim. Olha o versículo 29. E Jacó cozeu um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. Esaú ele veio cansado, desfalecido, dominado pelaquela situação. Ei, muito cuidado quando você estiver assim, porque há momentos que nós estamos exaustos, como Esaú veio, cansado, dominado por uma situação. Cuidado para tomar decisões, fazer escolhas. Cuidado, não tome atitude precipitada. Uma decisão séria, quando você está tomado pelo cansaço, desfalecido, dominado por uma situação, pare, pense, ore, peça um tempo, busque uma palavra de Deus. Não tome uma atitude sem você ter uma palavra de Deus, porque as consequências, queridos, são graves. As consequências podem deixar a situação pior do que ela já estava. Talvez a coisa está apertada financeiramente, você não está feliz com o trabalho, talvez o que você está ganhando não é que é muito, que é pouco, mas não está sendo suficiente para saldar seus compromissos. E aí você de cabeça quente, cansado, desfalecido, vai lá e pum, mete o pé no balde. E aí? De um empregado com um salário que não era suficiente, agora você é um desempregado, sem salário, e a tendência é que a coisa fique pior. Agiu de uma forma precipitada, agiu de uma forma sem pensar, sem raciocinar, sem ter uma palavra de Deus. Eu já vi muita gente que acha que é mais homem do que os outros, falando: eu não levo desaforo para casa. Não, você não leva desaforo não, você leva muito problema. Pela tua falta de sabedoria, pela tua carnalidade, pela tua falta de direção do Espírito Santo. Você leva problema. E aí o problema não é só seu. Aí você leva problema para tua esposa, leva problema para os teus filhos, leva problema para teu esposo, porque agiu sem pensar, agiu debaixo de cansaço, desfalecido, dominado pela situação. Antes de tomar decisões, querido, ora. Antes de tomar decisões, busque em Deus, busque uma palavra de Deus, busque um conselho de alguém que tem experiência maior do que você, que já passou por situação desse tipo. Cuidado com as decisões precipitadas em meio a cansaço, quando você está desfalecido, ou que a situação tenta te dominar. Você tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Você tem que ser dominado pela presença de Deus, querido. Você não pode deixar situações dominar a tua vida. Você não pode deixar situações difíceis ditar regra na tua vida, não, querido. Levanta a tua cabeça diante das situações difíceis. Pare e busque em Deus uma resposta. Busque uma direção de Deus. Vai orar, vai jejuar para você tomar uma decisão, para depois você não ficar que nem uma sanfona. Toma uma decisão, volta atrás. Sai de casa. Aí sai de casa, dá uma volta no quarteirão e fala: para onde eu vou? Voltar para casa. Aí volta para casa. Então, querido, cuidado com as suas decisões. Esaú estava dominado pela situação, tomou uma decisão extremamente precipitada. Olha o versículo 30. E colheu consequências terríveis, que deixou a situação pior do que ela estava. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, de comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E pedido feito por Esaú, prato de lentilha, se torna prioridade no coração de Esaú. Eles, preste atenção, ele estava dominado por uma situação difícil. Ele estava dominado pelo cansaço, pela pressão, pelaquela situação que cercava a vida dele momentaneamente. Ele deixou o desespero tomar conta. E ele chega para o irmão dele e fala assim: me dá esse prato de lentilha. E não era uma picanha, uma Coca-Cola gelada no sol das 3,
eu sei que quando a pessoa talvez está com fome, é uma área muito complicada, né? Principalmente para alguns. É uma área dominadora, né? Quarta-feira mesmo nós estávamos lá no sertão, fizemos visita a manhã inteira. E aí a hora que nós chegamos com jejum, eu fiz o maior prato de comida da minha vida. Eu até tirei uma foto. A hora que eu olho para a foto, nem acredito que eu comi tudo aquilo. Inclusive estou com alguns quilos a mais, é fruto desse prato também, que colaborou. Pô, mas eu fui um prato pelo olho. Eu falei, não cabe tudo isso dentro de mim. Mas eu comi, fui guerreiro. Mas a fome é uma coisa complicada, porque ela é uma necessidade. Necessidade de se alimentar. A necessidade de tomar um copo d'água. São necessidades. Cuidado, querido, para você não tomar uma decisão precipitada por causa de uma necessidade. Que ela pode até resolver o seu problema, mas momentaneamente. Momentaneamente. As consequências que virão com essa decisão podem ser terríveis. Olha o pedido que Esaú faz: me dá o prato de lentilha. Então aquele prato de lentilha, o mundo parou e ele se tornou prioridade no coração de Esaú. E eu te faço uma pergunta: quais têm sido as prioridades do seu coração? Queridão, querida, o que você tem estabelecido como prioridade no seu coração? Quais têm sido as prioridades que têm reinado na tua vida? O que você quer, o que você tem desejado, o que você tem sonhado? Tem muita gente que quer comprar um carro, ele fica louco, ele fica cego, ele só vê carro. Ele só pensa em comprar o carro, mas ele não lembra que aquele carro tem uma manutenção, tem combustível, tem uma série de coisas. Aí ele tem o carro, ele lembra que ele não é habilitado, mas ele ficou cego, ele queria o carro. A mulher quer sandália, vestido, né? Elas se comunicam bem, né? Mulher tem um linguajar com... Nunca vi um vestido, uma sandália falar, né? Mas mulher conversa com elas, né? Tem essa facilidade. Elas chamam, é convidada, né? Uma mística, um mistério louco. Mas quer mais desesperadamente. Querido, Esaú queria um pratinho de lentilha, uma rasteirinha. Tomou uma rasteirona na vida. Então cuidado, querido, com aquilo que você tem estabelecido como prioridade no seu coração. Cuidado com aquilo que você tem desejado. Eu quero fazer uma pergunta para você. As prioridades que você tem estabelecido no teu coração, Deus tem aprovado? Tem aprovação de Deus? Você tem certeza que é isso que Deus tem para você? Você tem certeza que esse caminho que você está seguindo aí é Deus que te colocou? É o que Ele quer para você? Pergunta para o teu irmão, fala para ele: e aí? Será? Hein, querido? Será que está na vontade de Deus? Cuidado. Versículo 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. Jacó era um malandro, usurpador, cheio de chaveco, liso, conversador. Acho que Jacó bate uma bolinha, viu? Eu conheci muitos assim. Uma lábia, querido. Nós podemos ter essa lábia com um bom propósito. Não usa essa lábia para ganhar almas, esse chaveco para evangelizar. Esse dia eu tive que usar. Nós fomos para São Paulo, querido, na festa do encerramento do Paulistão. Nós fomos com 2 convites em 3. Aí chegou lá, o Tico ia sobrar, né? E eu estava na expectativa que o Danielzinho, que estava indo, ia dar um jeito lá de colocar o Tico para dentro da festa, que não entra sem convite, é uma coisa muito restrita. Chegou lá, bateu um certo horário, Tico de terno, de blazer, só com os 2 convites, dando horário. Bateu aquele desespero, nós começamos a falar para ele: entra pela entrada do buffet, entra pela entrada do segurança, entra pela porta, vai no banheiro, fica esperando nós lá, depois nós te tira de lá. Aí eu vi que o Danielzinho não ia fazer nada, eu falei: meu Deus, vou ter que atuar, velho. Aí eu comecei a conversar, né? Conversar com o pessoal ali, para um, para outro, se apresentar. E 2 senhoras e um rapaz.
Começamos a conversar, eles conheciam a Olímpia e aí deu certo. Ela falou, não, mas vocês estão com quantos convites? Ela falou, nós estamos com 3 convites para 3 pessoas. Eu falei, pois é, acredito que nós estamos com 2 convites para 3 pessoas. Eu falei, não, eu vou ajudar vocês, fica tranquilo. Não entro para dentro dessa festa sem vocês entrarem os 3. E aí Deus deu graça, conversou lá, tudo, pediu para os organizadores e conseguiu o convite. Pela graça de Deus, o Chico entrou. Eu tive que gastar uma resenha ali, viu? Com aquela família, dei um final de semana na casa temporada para eles irem, para animar. Mas, querido, Jacó soltou o chaveco em Esaú. Olha a proposta que ele fez, 31. Então diz Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E aí? Olha que proposta. Quais as propostas que você tem recebido na tua vida? Quais as propostas que você tem recebido na tua vida? De onde tem vindo essas propostas? Quem tem feito essas propostas para você? Essas propostas, essas oportunidades, essas portas que estão se abrindo, está passando pela aprovação de Deus? Sim ou não? São talvez propostas vantajosas, prazerosas, talvez que tragam até resultado. Mas é de Deus, é bênção. Tenho sim um amém do Senhor. Tem para ficar na tua vida. Porque o inimigo muitas vezes faz propostas, serve uma mesinha ali que nem um banquete, mas na verdade são migalhas. São prazeres momentâneos, situações momentâneas. E vai trazer um êxito, uma alegria passageira. Aqui mais tarde você vai colocar a tua cabeça no teu travesseiro e vai tirar a tua paz. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai falar, meu Deus, cadê o sono? Foi tão bom. Quando durou? Porque o que vem de Deus, querido, não é bom enquanto dura, mas ele é bom eternamente, porque o que vem de Deus permanece, o que vem de Deus fica. Se está indo embora porque não é de Deus. Então cuidado, querido, com as propostas. Cuidado com o chaveco do diabo. Porque Deus tem mais de 8.000 promessas na Bíblia para se cumprir na minha e na tua vida. A palavra do Senhor diz que os céus e a terra passarão, mas as promessas, a palavra do Senhor não há de passar e vai se cumprir na minha e na tua vida. Nós não precisamos de propostas mundanas, carnais e materialistas que o mundo nos faz. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para viver as promessas do Senhor para a nossa vida. Não ceda à proposta e à pressão do inimigo. Amém? Versículo 32, vamos encerrar. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo essa primogenitura? Quem já esteve realmente ao ponto de morrer, querida? Alguém já passou por alguma situação de morte? Quem já passou por situação de morte? Iminência de morte. Levanta a mão assim. Por uma enfermidade, um acidente, um capotamento. Várias pessoas. De verdade, querido. Olha. Comiou, hein? Hã? Achei que eu estava ungido, mas é a luz. Queridos, dá um tchan com a luz. Seja sincero. Quem já achou que ia morrer porque perdeu um amor? Levanta a mão, cara. Hã? Não me lembra do negão não, gente. Pelo amor de Deus. Não me lembra disso, que eu conto, hein? Me lembra disso. Vamos pôr numa fria uma vez, que um dia eu conto com mais tempo. Domini. Foi em casa, chegou 2 pastores de Monte Azul. Só vou dar uma pitadinha aqui. Pastor, é um rapaz da sua igreja, é lá na minha igreja, interessado numa jovem da minha igreja, 15 anos. Veja, ele é o Domini.
Ele lá não tem, nós foi ver a foto, querido. O negão para nós aqui era o Domini. A história é longa, tem muito detalhe nisso, uma hora eu conto para vocês. Esaú achou que ia morrer, fome, pela ausência da comida, por uma coisa pequena, um prato de lentilha, querido. Prato de lentilhas, um alimento que ele poderia prepará-lo em 10, 15, 20 minutos, está ali desfrutando daquele prato de lentilha. Se ele fala para o pai, para a mãe, ele conseguiria aquilo, não era algo difícil. Mas tem coisas na vida, querido, que nós temos a oportunidade de conquistar com a bênção de Deus, e também dando jeitinho brasileiro, empurrando com a barriga, conseguindo de uma forma mais fácil, mas que não vem da vontade de Deus, e depois nem permanece, e traz consequências terríveis para a nossa vida. Olha, Esaú, um prato de lentilha, porque ele achou que ele ia morrer, como você um dia achou, e vários achou que ia morrer de amor, né? Pensou em se matar, tirar a vida, não existe vida sem ela, sem ele. Eu sou apaixonado desse nível aí, querido, mas graças a Deus estou seguro, pela misericórdia de Deus. Querido, mas o cara achou que ia morrer pela ausência de comida, desprezou aquilo que Deus havia dado para ele. Não despreze o que Deus deu para você, não despreze o que Deus tem te oferecido, o que Deus tem te dado, querido, não despreze. Rejeite as propostas mundanas, carnais e materialistas, que muitas vezes têm vindo pelo diabo, pelo inimigo, para te ludibriar. Querido, às vezes quando você aceita a proposta do mundo, que não é de Deus, você não vai ter um prejuízo financeiro. É um carro, é uma casa, pode acontecer, você trabalha e recupera, mas existe prejuízos incalculáveis. Há propostas que, se você aceitar, você vai colocar em risco, é a tua salvação, é a vida eterna, é a tua família. Bem mais precioso que você tem, querido, não é o teu carrão, não, é a tua família. Não é o saldo que está na tua conta financeira, o teu salário, é a tua profissão, não, querido, não é quanto você ganha, é a tua família. E aí não existe sucesso na vida que justifique o fracasso de uma família. Então aprenda a valorizar o que Deus te deu. Esaú conquistou, Deus deu para ele, Deus tinha um propósito dele romper aquela mata de seu filho primogênito, mas ele desprezou, ele rejeitou aquilo. Querido, não aceite as propostas mundanas. Deus tem bênção para você, é uma vontade boa, perfeita e agradável o que Deus tem para a tua vida. Viva os propósitos de Deus para você, viva as propostas de Deus para a tua vida, viva o que Deus tem para você. Não aceite aquilo que o mundo te ofereça, talvez até venha com muita facilidade, não vale a pena. Pague o preço que for necessário, mas entra na vontade perfeita de Deus para a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Feche seus olhos, querido. Será que você tem desprezado? Será que você tem desprezado aquilo que Deus tem te dado? Desvalorizado o que Deus tem te dado? Pelo cansaço, pela pressão, pela falta de sabedoria momentânea diante da situação, por ouvir pessoas erradas, por se relacionar com pessoas erradas, por ter amizade com pessoas erradas. Queridos, uma amizade não te leva para o céu, mas ela te coloca no inferno. Te coloca no inferno, ela compromete a tua salvação. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração.
Esaú pagou um alto preço, sofreu, comprometeu a vida dele, comprometeu a família, comprometeu uma geração toda, por uma escolha errada, por uma decisão errada, por desprezar o que Deus tinha para ele. Aprenda a dar valor àquilo que Deus tem te dado. Aprenda a valorizar o que Deus tem te dado, as oportunidades que você tem tido diante de Deus. Dê valor a isso. Não despreze, não despreze, não jogue no lixo, não dê pérolas aos porcos. Foi acreditar, eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Seu Deus, me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma impossível faz acontecer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração em descanso nas Tuas mãos, confiando no Senhor. E se tem um lugar que nós queremos estar, é no centro da Tua vontade, valorizando, Deus, as Tuas promessas, valorizando o lugar, ó Pai, as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Queremos dar o devido valor a tudo aquilo que vem do céu. Queremos ter fé e coragem, Pai, para renunciar, para abrir mão, ó Deus, tudo aquilo que é errado, tudo que é contra a Tua vontade. Nós queremos, Pai, estar no centro da Tua vontade, glorificando, exaltando, valorizando o que vem do céu para a nossa vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída, e o impossível faz acontecer. Aleluia, glória a Deus. Querido, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E talvez você tenha dividido o seu coração entre Deus e o mundo. Deus espera uma decisão de você. Decida pelo Senhor. Decida pelo Senhor. Amém? Decida pelo Senhor. É uma decisão que nunca haverá arrependimento para você. Você colherá os frutos extremamente saudáveis, fortes, e para permanecer na tua vida dessa escolha pelo Senhor. Amém, querido? Eu queria, agora antes de nós encerrarmos rapidamente, se você está aqui e nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer tomar essa decisão e fazer essa escolha, eu queria te convidar para você vir aqui à frente. E se você está aqui desviado dos caminhos do Senhor, ou distante dos caminhos do Senhor, e você quer tomar uma posição e reconciliar com o Senhor, quero te convidar você também a sair do seu lugar e vir aqui à frente rapidamente para a gente orar e encerrar. Amém? Se Deus tem falado ao teu coração que é tempo de você tomar essa decisão por Jesus,
Você renunciar ao mundo, abrir mão daquilo que muitas vezes até o inimigo tem colocado diante da sua frente, e dizer sim ao Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui para nós orarmos. Deus, aleluia. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos, queridos. Vamos orar por essas vidas tão preciosas. Pode ter certeza, você que está aqui à frente, é uma decisão que não tem arrependimento. Já vi as pessoas se arrepender por vários motivos na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa se arrepender por tomar uma decisão por Jesus. Vocês podem ter certeza, a partir de hoje Deus tem estabelecido uma nova história e um novo tempo na vida de vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor. Eu quero te agradecer por elas, Deus, porque são vidas e almas tão preciosas, tão especiais, ó Deus, para o Senhor, e que hoje, Pai, se tornem especiais para nós, se tornem, Senhor, da nossa família, em nome de Jesus, Pai. Sela essas vidas com a Tua presença, que a partir deste momento, Senhor, ó Deus, não há de religiosidade, mas de uma escolha e uma decisão, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar sobre esses corações, ó Deus, e fazer morada, ser Senhor e ser Salvador dessas vidas, e que o nome delas, Pai, nessa noite esteja sendo escrita no livro da vida, para se viver um novo tempo e uma nova história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, vocês que vieram aqui à frente, o Luan, o pessoal vai pegar os dados de vocês. Seja bem-vindo à família, amém? Que Deus possa os abençoar, conte conosco sempre, amém? Vamos presenteá-los com uma Bíblia, e a gente está extremamente feliz por recebê-lo na nossa família. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, queridos. Vamos...